Um adolescente de 13 anos se perde do grupo e se desorienta em florestas montanhosas. Durante 9 dias, ele enfrenta condições climáticas extremas, fome e medo, contando apenas com sua criatividade e fé para se orientar no terreno traiçoeiro. Baseado em eventos reais, o filme começa em 15 de julho de 1939, no estado de Maine. Maine é um dos 50 estados dos Estados Unidos, localizado na região da Nova Inglaterra e fica no extremo nordeste do país. Dois irmãos, Ryan e Don Fenderbar, aguardam o jantar, enquanto o chefe da família, com uma expressão preocupada, lê as notícias alarmantes no jornal. Enquanto isso, os dois irmãos brincam com um trem de brinquedo no chão. Como frequentemente acontece, a brincadeira se transforma em briga e a discussão se escala para uma luta. O pai, irritado, manda os meninos para fora lavar o carro como castigo, mas a disputa continua. Observando a cena pela janela, a mãe pede que o pai intervenha. Ao ver o pai severo se aproximar, os garotos interrompem a luta, mas ele insiste que, se querem lutar, devem continuar, só que agora de verdade. No entanto, a mãe surge chamando todos para jantar, e a situação é finalmente desarmada. Mais tarde, à mesa, a família discute uma viagem masculina, planejada para as montanhas. Tom fica insatisfeito, pois esperava 2 semanas de pesca, mas o que aguarda é uma longa caminhada de 2 dias. Ele discute com o pai sobre sua constante ausência devido ao trabalho e sai irritado da mesa, indo para o seu quarto. A mãe o segue para confortá-lo e aproveita o momento para cortar seu cabelo na varanda. Na manhã seguinte, Donald, o pai, embarca no carro com seus 3 filhos. A esposa Ruth e sua filha se despedem desejando uma boa viagem para o passeio familiar. O veículo parte por paisagens deslumbrantes no estado do Maine, ainda não povoados pelos monstros das histórias Stephen King. Logo a majestosa montanha Katahdin aparece no horizonte, e é o destino onde eles pretendem montar acampamento. Ao chegarem, são recebidos pelo último integrante da expedição, o guia chamado Henry. No local, os meninos armam as tendas enquanto os adultos, acompanhados do filho mais novo, preparam a fogueira. Quando anoitece, a luz vacilante do fogo clareia todo o local. Henry conta às crianças uma história sobre o espírito da montanha. Segundo lendas indígenas locais, o espírito possui enormes chifres ramificados e asas igualmente gigantescas. A tempestade que começa a se formar adiciona relâmpagos ao clima de suspense, deixando a história ainda mais sinistra. Dom, impressionado, tem dificuldades para adormecer, ouvindo o som do vento enquanto está deitado em sua tenda. Preocupado com os filhos mais velhos que estão na barraca, Donald, que dorme no carro com o filho mais novo, decide verificar como eles estão. Ele observa Dom, que está dormindo, e o acaricia carinhosamente, refletindo sobre as recentes discussões provocadas pela adolescência do garoto. Na manhã seguinte, o grupo inteiro parte para escalar um dos picos da montanha, liderados por Henry, e com Donald fechando a fileira. Durante a jornada, um grupo de turistas vindo na direção oposta por uma trilha popular cruzam com eles. Logo o tempo começa a piorar, a névoa se intensifica, a umidade aumenta, e escalar as pedras torna-se cada vez mais difícil e perigoso, especialmente para o irmão mais novo. Apenas Dom, obcecado pela ideia de chegar ao topo, mantém sua determinação. Quando o pai sugere voltar, Dom discute com ele, lembrando que foi o próprio pai que o ensinou a nunca abandonar algo pela metade. Donald decide voltar com o filho mais novo, que está exausto, e permite que os filhos mais velhos sigam com o guia Henry. Quanto mais os meninos sobem, mais a densa névoa se torna. Ryan, com o frio devido à umidade, é obrigado a parar, e Dom, como um verdadeiro explorador, tira seu próprio casaco e o entrega ao irmão. Ele acredita que uma jaqueta corta-vento será o suficiente para si mesmo. Ao finalmente alcançar o topo, Dom pode admirar a vista do penhasco, que revela apenas um mar de névoa limitando a visibilidade a poucos metros. Ryan, no entanto, não compartilha do mesmo entusiasmo, e uma discussão surge entre os dois novamente, rapidamente se transformando em uma briga. Henry é forçado a intervir para separá-los, temendo que a briga faça-os cair do precipício. Um furioso Dom sai correndo em costa abaixo, sob a chuva forte que começa a cair, afastando-o do grupo. Ryan e Harry tentam alcançá-lo, mas a raiva dá a Dom uma velocidade surpreendente, dificultando a perseguição. No fim, os turistas, completamente encharcados, acabam se dividindo em dois grupos. Dom desaparece entre as pedras da montanha, enquanto Henry e Ryan retornam para encontrar Donald. Percebendo as consequências de sua impulsividade, Dom, agora sozinho e assustado, grita desesperadamente por ajuda, mas a sua voz se perde em meio ao barulho da chuva. Depois de uma breve e mais intensa tempestade, ele alcança a floresta. Lá, ele tropeça em um charco coberto por vegetação, onde encontra o esqueleto de um animal que não conseguiu escapar daquele lugar com vida. Preso em meio às plantas espinhosas que enroscam suas pernas, Dom acaba abandonando sua calça para conseguir sair. Ele vaga pela floresta até anoitecer, mas logo percebe que seus sapatos foram desgastados pelo terreno e se despedaçaram completamente. Suas meias já estão furadas. Sem opção, ele deita no chão para dormir. Enquanto isso, dezenas de
de guardas florestais e voluntários vasculham a área com lanternas, tentando encontrá-lo. Donald é forçado a ligar para casa e dá à esposa a triste notícia de que seu filho está desaparecido. Na manhã do segundo dia, os guardas florestais organizam uma busca em um mapa, enquanto a mulher questiona quais medidas estão sendo tomadas para salvar o garoto. O guarda a tranquiliza, dizendo que estão fazendo tudo ao seu alcance, contando com a ajuda de dezenas de voluntários, incluindo comunidades vizinhas. Ao despertar, Don vê uma pena de pássaro flutuando sobre ele. Ele pega a pena como lembrança, se levanta e cospe no chão, furioso por não ter o pai para repreendê-lo naquele momento. Com uma sensação de leveza, Don zomba de si mesmo, enquanto ignora as picadas dos insetos no seu corpo. Os insetos não o afugentam, e Don continua sua jornada atravessando densos matagais. Ao alcançar um corpo d'água, ele atravessa a pé, prosseguindo sem pausa. Durante sua caminhada, ele vai marcando mentalmente a paisagem, absorvendo cada detalhe. No terceiro dia, Don chega a um rio de montanha, com pequenas cascatas. A visão traz a ele uma nova onda de otimismo. Ele se banha nas águas e canta alegremente, mas seu descanso tranquilo é interrompido pela descoberta de dezenas de sanguessugas grudadas em seu corpo. Como verdadeiras discípulas do Drácula, elas sugam seu sangue. Com grande esforço e nojo, ele consegue se livrar das criaturas. Enquanto isso, após 4 dias, Ryan, tomado pela preocupação, pergunta à mãe se ela acredita que Don ainda está vivo. No local das buscas, a operação ganha proporções cada vez maiores. Mais voluntários se juntam, e o acampamento montado cresce em estrutura, incluindo a cozinha de campanha e um posto médico improvisado. Porém, todo esforço ainda não resulta na localização do garoto. Jornalistas interessados em cobrir a tragédia começam a chegar, forçando o chefe dos guardas florestais a dedicar parte do seu tempo às conferências de imprensa. Enquanto as manchetes se espalham pelos jornais, Don continua perambulando sozinho pela floresta e se virando da maneira que consegue. O pai, percebendo que nada mais pode fazer, retorna para casa, onde tenta dar apoio emocional à esposa nesse momento tão difícil e complicado. No quinto dia, Don encontra uma caverna e sai correndo em direção a ela, cheio de esperança de encontrar pessoas. No entanto, suas expectativas são por água abaixo, pois a caverna está há muito tempo abandonada. Lá dentro, ele descobre pertences antigos de moradores que já se foram. Vasculhando o baú, ele encontra uma pilha de coisas inúteis, incluindo um garfo com dentes tortos. Lembrando-se de suas habilidades como escoteiro, Don tenta pegar um peixe com as mãos em um riacho, porém sua tentativa é fracassada. Recordando-se de que o que diferencia o homem dos animais é o uso de ferramentas, ele improvisa um arpão e até atira a pedra nos peixes algumas vezes, mas sem sucesso. Completamente desgastado após várias tentativas frustradas, Don tem uma ideia brilhante: usar a camiseta como a rede. Finalmente ele consegue trapacear o peixe e consegue capturá-lo. Don tenta acender uma fogueira com a ferradura que encontrou, mas novamente ele acaba falhando. Ele é obrigado a comer o peixe cru, como se fosse um sushi improvisado, depois de retalhá-lo com as unhas. Durante a refeição, ele lembra de sua casa, do conforto de jantar com família, onde a comida era fácil de se obter. Nem mesmo os últimos raios de sol poentes atravessando as árvores conseguem tirá-lo de suas lembranças profundas. 6 dias se passam desde que Don está perdido. Don segue perambulando pela floresta. Ele para em um riacho para beber água, enquanto relembra o momento em que fugiu de Henry e Ryan no fatídico dia. Mais um dia se passa sem grandes avanços. No 7º dia, enquanto voluntários no acampamento ajudam a preparar a comida para os buscadores, um grupo acaba encontrando uma fenda em uma rocha. O cheiro de deposição vindo de lá é intenso, mas a abertura é estreita demais para um adulto conseguir entrar. Henry, com um corpo magro e franzino, não consegue passar pela fenda. No entanto, Ryan se oferece como voluntário para explorar o local. Ao entrar, ele encontra os restos mortais, mas, para seu alívio, não é o corpo do irmão, e sim de um guaxinim morto. Rapidamente ele sai para informar ao pai e aos outros membros da equipe de resgate. Mais tarde, sentado na varanda, Ryan confessa ao pai que se culpa pelo desaparecimento de Don, dizendo que se eles não tivessem brigado naquele dia, Don não teria fugido. Donald tenta confortá-lo, afirmando que a culpa pelo ocorrido não é dele e prometendo que encontrarão seu filho perdido. O 8º dia chega e, enquanto os guardas florestais seguem as buscas, Don acorda com o som de um avião sobrevoando a floresta. Ele tenta desesperadamente chamar a atenção da aeronave, mas todos seus esforços são em vão. Completamente exausto e tomado pelo desespero, ele desaba no chão e fica deitado até o anoitecer. O estresse e o cansaço levam a alucinações. Ele tem uma visão aterrorizante do espírito místico da floresta, mencionado por Henry durante a história ao redor da fogueira. O espírito, no entanto, o envolve em suas asas, aquecendo e ajudando a dormir em segurança.
Com isso, o pai de Dom, em um momento de cochilo, recebe um sinal, que o faz correr pela mata dentro para salvar seu filho. No entanto, ele se choca contra galhos no escuro e cai se machucando gravemente. Ele é levado para o hospital, onde sua esposa Ruth chega para assegurar que o marido pelo menos não se matará durante as buscas do filho. No nono dia, Dom é picado por uma aranha logo pela manhã. Ele encontra um crânio de um animal morto em meio às folhas secas. Dom, neste momento, está em um estado de total perturbação e começa a brincar com a cabeça do animal morto ali mesmo. Depois de se divertir com os restos mortais do animal, ele retoma sua jornada sem rumo. Contudo, sua mente exausta o trai novamente, distorcendo realidade de fantasia. Dom vê no meio de uma clareira uma cama macia e confortável, para a qual ele se dirige, deitando-se com um imenso desejo de descansar para sempre. Em meio ao torpor, imagens de sua família começam a surgir em sua mente, rosto de seus irmãos e irmãs e da mãe dele. De repente, ele visualiza o pai chamando para segui-lo. Impulsionado pela visão, Dom caminha até um rio, onde avista casas do outro lado da margem. Ele vê uma mulher lavando roupa nas pedras e começa a gritar por ajuda. No hospital, Ruth entra correndo no quarto do marido e o sorriso radiante em seu rosto faz Donald entender tudo sem que ela precise dizer uma única sequer palavra. Logo, um grupo de resgate atravessa o rio de caiaque para buscar Dom. Ele é levado em direção à mãe, que o encontra no meio do rio. Eles se abraçam emocionados, enquanto a equipe de resgate e os voluntários comemoram. Dom é levado para o hospital, onde é recebido pelos médicos, repórteres ansiosos por uma história de destaque, familiares que não veem a hora de esmagá-lo com os braços. Ryan devolve a Dom o suéter que ele havia dado a ele no dia fatídico. Dom percebe o pai sentado em um canto do quarto, com o rosto parcialmente enfaixado. O homem se aproxima e abraça o filho, sussurrando que o ama, algo que faz Dom chorar de emoção. O filme encerra com as imagens de arquivo do verdadeiro resgate de Dom Edley, trechos de entrevistas de pessoas reais envolvidas na história e informações históricas sobre o ocorrido. Dom voltou novamente à montanha no ano de 1976 para enfrentar seus medos. Ele faleceu em 2016, aos 90 anos.